Olá a todos, estamos ao vivo mais uma vez. Hoje a gente vai falar, espero a pessoa entrar. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Dá um suporte a vocês aí. Bom, hoje a gente vai falar de crença. Até marquei algumas coisas aqui. Hoje eu vou ver se eu consigo. Aliás, eu vou ver se eu consigo, não. Eu vou disponibilizar uma ferramenta para vocês tentarem aí descobrir alguma crença, eliminar algumas coisas, né? Deixar algumas coisas aí para trás e começar um ciclo novo nesse mês de outubro, né? Como é que vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo bem? Podemos começar? Bom, vamos lá. O que eu separei de crença aqui para falar para vocês, com vocês? Vamos tentar entender. Primeiro, vamos tentar entender o que são crenças, como elas nascem, como elas se fixam e como elas podem, eu disse podem, ser eliminadas. Por que podem duas vezes? Porque as crenças não dependem de fatores externos para a eliminação. Elas dependem sim de fatores externos para a sua implantação, mas para a sua eliminação só depende de fatores internos. É você que deve dar o passo e falar: chega, agora não quero mais. Tá. Então vamos entender o que são crenças, como elas nascem, como elas se fixam e como elas são eliminadas. Tá. Vamos entender aqui o que são crenças. As crenças são pensamentos e forma pensamento, ou seja, é aquilo que você acredita ser a verdade, por dois motivos: por exemplos e pela sua vivência. Então, o que são crenças? São pensamentos que você acredita ser verdade por exemplos de outras pessoas ou próprias experiências. Tá. Por que exemplos de outras pessoas? Porque veja, a maioria das crenças são colocadas em nós da nossa infância, porque é do 0 aos 7 anos, depois dos 7 anos aos 14 anos, do 14 ao 21 e assim sucessivamente. A cada ciclo de 7, essas crenças vão sendo colocadas e firmadas dentro da gente. Então vamos entender. Por que as crenças são experiências vividas e exemplos de outras pessoas? Porque você viu, possivelmente, uma pessoa mais velha a fazer alguma coisa e essa pessoa era um exemplo para você, um símbolo para você, e você acaba repetindo aquele comportamento, aquele pensamento desse símbolo, dessa pessoa que é exemplo para você. Veja, a partir do momento que você tem uma pessoa mais velha, quando você é criança, que diz alguma coisa para você, a criança espelha esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento e acaba vivendo aquilo que a pessoa mais velha disse ou serviu de exemplo. A criança não tem filtro, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Cabe aos mais velhos dizerem para ela o que é certo e o que é errado, pelo exemplo ou pelos pensamentos. Então a criança acaba pegando aquilo para ela e tendo como verdade. Mas veja, é a verdade do adulto. Isso pode ou não se tornar verdade para a criança no decorrer da sua vida. Então essa é a ideia. As crenças
são formadas por experiências vividas e por exemplo de pessoas que você acredita ou acreditava ser o exemplo para você. Exemplo, pessoas mais velhas, mãe, pai, tio, avô. Então essas pessoas eram um exemplo para você e você acaba pegando esse tipo de comportamento delas. Tá. Esses exemplos é o que a gente chama de referência. Então veja, a partir do momento que uma criança tem a referência de um super-herói na televisão, você já sabe. Você pergunta, o que você vai ser quando crescer? Eu quero ser igual ao determinado herói da televisão. Você entendeu? Esse exemplo, essa fixação de imagem, de pensamento numa criança, é nesse momento que nasce a crença. Por exemplos de outras pessoas. E por experiência própria, a cada experiência própria que a pessoa ou a criança acaba vivendo, ela acaba realmente tendo aquilo que ela acha que é verdade pela própria experiência passada. Tá? Quais são os dois sentimentos que movem uma crença? Ou que faz com que a crença se fixe, se trave na criança? Ou qualquer pessoa. Dor e prazer. Qualquer crença nasce ou se forma pela dor ou pelo prazer. Então veja, a partir do momento que uma criança faz alguma coisa e o pai ou a pessoa mais velha grita, esbraveja, dá bronca nessa criança perto de outras pessoas, principalmente perto dos amiguinhos. Qual o sentimento que essa criança vai ter? De dor ou de prazer? Ela vai ter um sentimento de dor, porque ela fez alguma coisa e foi repreendido ou repreendida na frente dos seus amigos ou de pessoas mais velhas. Então ela se sentiu vergonha. Essa vergonha vai se transformar ao longo do tempo em um sentimento de eu não sou capaz de fazer nada. Ou eu preciso de aprovação de outras pessoas para eu fazer alguma coisa. Então tem que se tomar muito cuidado para que essa bronca não seja tomada pela criança como uma coisa negativa. Acredito que você já tenha visto coaches dizerem assim: os líderes não repreendem em grupo ou com todo mundo junto. Os verdadeiros líderes pegam essa pessoa e vai repreender ela sozinha. Faça a mesma coisa. Tem jeito de você conseguir tirar tudo o que você quer da criança. Não é batendo de frente com a criança, tentando tirar tudo o que ela quer. Me diz. Isso é pior. A criança vai se fechar numa concha e vai acabar não falando nada. E isso vai reverberar numa crença no futuro. Precisa tomar muito cuidado. Então, as crenças são formadas por dor e prazer. Dor e prazer. Como uma crença é formada por prazer? Ganhar alguma coisa, se sentir elogiado com alguma coisa, se sentir feliz com alguma coisa. Esse é o prazer. Só que tem que tomar muito cuidado para que esse prazer no futuro, quando começa a ficar mais velha, criança, quando nós começamos a ficar mais velhos, nós damos muito força a esse prazer, porque a gente alia ao prazer ao consumo, ao prazer externo, ao prazer exterior. A gente tenta tampar o buraco do vazio interno com a aquisição de alguma coisa, mas isso eu vou falar depois. Então tá, então dor e prazer, elas se fixam pelo exemplo ou pela experiência, tá? Mas como elas se fixam de maneira prática? Comprometimento cognitivo precoce e sistema articulador reticular. O que é o comprometimento cognitivo precoce? Comprometimento cognitivo precoce. Por que vamos começar do final. Por que é precoce? Porque começa
na infância. Cognitivo, porque você acha que é a verdade. Comprometimento, porque você faz alguma coisa e a pessoa mais velha diz que não é para você fazer ou te dá um exemplo claro daquilo. Comprometimento cognitivo precoce. Eu vou te dar um exemplo. Imagina você que está saindo de casa para ir à casa de um amigo, de um amiguinho, por exemplo. E você vê a sua mãe, a sua avó, as pessoas mais velhas disserem assim: filho, não peça nada a ninguém na casa onde você vai passar, ou na casa onde você vai. Não peça nada. A criança não vai questionar, não peça nada. Talvez não seja essa frase que a pessoa mais velha quis dizer, mas ela travou um comprometimento cognitivo precoce nessa criança, que ela não vai pedir. Ela pode ter até vontade de comer alguma coisa na casa do amiguinho que viu a irmã mais velha comer, e ela vai acabar não pedindo. Não pedindo significa o quê? Eu tenho que conseguir pelos meus próprios méritos. Se eu não conseguir, eu não peço ajuda para ninguém. Ou seja, ela vai ter, quando essa criança crescer, ela vai tentar fazer as coisas, pode ser que ela consiga, pode ser que ela não consiga. Ela não vai conseguir pedir ajuda para ninguém, porque o comprometimento cognitivo precoce fez com que essa criança não pudesse desenvolver alguma coisa. Talvez não seja essa frase, não peça nada a ninguém, né? Talvez essa pessoa mais velha quis dizer, quando você quiser alguma coisa, peça para a pessoa mais velha que está lá para que lhe dê também. Talvez não seja essa a frase que ela quis dizer. Outro comprometimento cognitivo precoce. Do lado positivo, é lógico. A mesma pessoa que diz para você, ame ao próximo, que tenha o próximo como uma bússola de fazer as coisas do ponto de vista ético, que foi a sua mãe, sua avó, a minha mãe, minha avó, a mesma pessoa diz para você, não converse com estranhos na rua. Então, esse comprometimento cognitivo precoce de não conversar com estranhos na rua também é um tipo de crença. Não tô dizendo aqui que é para conversar com os estranhos na rua, né? Esse vai ser desenvolvido na criança pelas suas experiências, que ela vai ter que acabar conversando com estranhos na rua. É bom dia, como é que você vai? Você precisa de ajuda? Essa frase é para dizer naquele momento, naquela circunstância, enquanto criança, ela não pode dar tanta atenção às pessoas na rua, porque podem vir a fazer algum mal para ela. Isso é aquilo que quis dizer, se não converse com crianças na rua. Isso precisa deixar bem claro na criança também, né? Então tá, dor e prazer, exemplos e experiências, comprometimento cognitivo precoce. Agora, como eliminar as crenças? Da mesma forma, se uma crença foi fixada por dor e prazer, como eliminá-las? Pela dor e pelo prazer. É óbvio, parece estranho isso, mas é pura verdade. Veja, como eliminar a crença por dor e prazer? É tentar entender aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você não gosta de fazer. Esse fato de entender aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você não gosta de fazer, ou seja, é aquilo que te dá prazer e aquilo que te causa dor, é o que a psicologia positiva diz que é inteligência emocional. E os coaches quânticos dizem que é o autoconhecimento, né? É a mesma coisa com nomes diferentes, para tentar eliminar uma crença. Aquilo que te causa dor e aquilo que te dá
prazer. Como entender isso? Aquilo que te causa dor e aquilo que te dá prazer. Sabendo disso, você consegue eliminar uma crença. Ou todas as crenças. É muito difícil, mas é lógico que é difícil. Tem pessoas que precisam de ajudas psicológicas para tentar eliminar uma crença. A hipnose é uma ferramenta muito usada nisso. A psicologia aplica suas técnicas para tentar entender da onde vem uma crença e tentar eliminar, né? Existem ferramentas para isso. Mas veja, nenhuma ferramenta é extremamente funcional se dependesse de outra pessoa. A ferramenta funciona se a própria pessoa der o primeiro passo. É aquilo que os mestres espirituais dizem: nós vamos te ensinar como chegar lá, na porta. Podemos até pegar na sua mão durante todo o caminho, te levar no colo, mas lá, de frente a frente com a porta, que vai te dar tudo aquilo que você quer, o ato de pegar a maçaneta e abrir e dar o primeiro passo é a própria pessoa. Ou seja, é o autoconhecimento, a inteligência emocional. Tá? Eu prefiro usar autoconhecimento do que inteligência emocional. A inteligência emocional pode ser muito confundida com disfarce emocional. A pessoa por dentro está com uma mágoa muito grande, mas por fora está linda, maravilhosa. É aquilo que a gente diz, né? Por fora bela viola e por dentro o pão bolorento. É o disfarce emocional, não é a inteligência emocional. A pessoa consegue disfarçar muito bem os seus sentimentos e não se conhece realmente. Se conhecesse realmente, estaria aí praticando o autoconhecimento, até a inteligência emocional, para eliminar essa crença e não tentar disfarçar tanto. Tá. Então, dor. Como eliminar a crença? Dor e prazer. Entender aquilo que se gosta de fazer, entender aquilo que se não gosta de fazer, para eliminar a dor e maximizar o prazer. Tá? Então, como entender isso? Dentro de cada um, dentro de cada pessoa, tem um carvãozinho, que é uma parte infinitesimal do Criador, que se chama centelha divina. Dentro de cada um tem esse carvãozinho, essa centelha divina que ela é envolta pelo um negócio que chama-se ego, que com o passar do tempo a ideia é que esse ego é colocado de lado, fazendo com que essa brasa, esse carvãozinho, essa centelha divina consiga expandir a sua chama e tomar conta da personalidade da pessoa. Tá? Essa é a ideia do esoterismo, essa é a ideia do autoconhecimento. Deixar a centelha divina, o self de Jung, tomar conta da personalidade do ser e deixar o ego de lado. Mas é muito complicado deixar o ego de lado, porque muitas pessoas alegam que o ego é sua individualização. Ótimo. Sem o ego, eu não sou eu, você não é você. O ego é aquilo que nos faz diferentes, mas até certo limite. Você sabe, você já ouviu falar de pessoas egoístas e egocêntricas. Não é o caso do vídeo agora, mas você já ouviu falar. Mas vamos voltar na crença. Então, dentro de nós tem uma centelha divina recoberta por um ego, que esse ego é as suas experiências que moldam a sua personalidade, que no decorrer da vida molda a sua vida. Então veja, como eliminar a crença? Calma que eu vou chegar lá. Como eliminar a crença? Entender o que te dá prazer e entender o que te causa dor. Dentro de nós temos essa centelha divina, que é tão divina, que é envolta por esse ego, mas ao mesmo tempo é tão divina que consegue se vitimizar por qualquer sentimento ou qualquer emoção que causa no próximo uma dor. Veja,
que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso o seguinte, que sempre quando o outro é uma vítima, essa centelha divina, mesmo que recoberto por um ego, tem o seguinte sentimento: coitadinho dele, vou ajudar. Esse coitadinho dele se chama vou ajudar alguém que está vitimizado. E esse alguém se proporcionou um sentimento que se chama vitimização. O que eu quero dizer com isso? Que para você ter inteligência emocional, que para você ter um autoconhecimento, para que você eliminar a crença, entender aquilo que te causa dor ou te proporciona prazer, você precisa deixar a vitimização de lado. Muitas pessoas não conseguem eliminar uma crença porque se colocam em posição de vítima. E sabendo que dentro de cada um tem uma centelha divina que vai sentir dozinha dessa pessoa, usa essa dor para lhe causar prazer. Então, a dor de uma pessoa que se vitimiza causa nela um quê? Um prazer, para que essas outras pessoas olhem para ela e tenham dó. Essa pessoa se coloca em posição de vítima, usa a dor para transformar em prazer. Quando essas outras pessoas sentem dó ou sentem compaixão por ela, ela tem a possibilidade de transformar a dor em prazer. Deixa eu arrumar aqui que eu acho que está pegando o sol. Isso, melhorou. Então essa pessoa que está tendo uma dor por uma crença, ela consegue transformar essa dor em prazer, se colocando em posição de vítima e usando a compaixão dessas outras pessoas para transformar essa dor em prazer. Então, muitas crenças não são eliminadas pelo sentimento de vitimização. Certo? Agora, se ao mesmo tempo nós temos esse sentimento, essa inteligência de transformar a dor em prazer e usar a vitimização, a compaixão ao nosso favor, nós podemos mudar essa realidade. Usando a inteligência emocional ou o autoconhecimento, a gente pode entender essa transformação de dor e prazer e usar a nosso favor. Mas não usar a nosso favor do lado negativo, e sim do lado positivo. Tá. Então, nós temos a dor transformada em prazer para usar a compaixão de outras pessoas a nosso favor. É aquela pessoa que se recolhe em posição de vítima para que ela consiga ter aquilo que ela quer, usando a dor a seu favor. Tá. Agora, nós podemos transformar a nossa realidade usando algumas coisas. Eu até marquei aqui para não esquecer. O amor e a compaixão, essas duas palavras estão muito, não é que batidas, elas têm muito, as pessoas que ouvem essas palavras, essas palavras motivam um certo preconceito. Agora, se o amor, a compaixão motiva o preconceito, o ódio também motiva o preconceito. Então tá, mas o que o amor e o ódio tem a ver com eliminar a crença? Tudo. Primeiro, você lembra que eu disse que a pessoa que usa a dor a seu favor, ela usa a vitimização? Ela está sendo inteligente do lado negativo para usar a dor, a vitimização a seu favor. Ou seja, ela está usando o amor do próximo
a seu favor. Está usando o amor. Tá. Mas o amor e a compaixão, ela estimula um certo preconceito. E o ódio também. Mas por que então que o amor e o ódio e a compaixão, elas têm esse sentimento de estimulam o preconceito? Imagina você numa festa ou numa reunião onde existem vários casais ali conversando e de repente uma pessoa começa a falar de amor. Amor, 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 porque eu amo, porque não sei o quê. Qual as frases das outras pessoas que você acha que vai ter? Você está falando de amor agora, mas o amor tem hora para se falar, não é agora. Ou seja, as pessoas cortam esse assunto para não falar de amor. Para e pensa. Faça um teste você. Faça um teste você, no meio de uma reunião familiar ou uma reunião com amigos. Pensa numa coisa e comece a falar de amor. Os caras vão falar que você está maluco. Amor não se fala agora, tem hora para falar disso. Aqui não é lugar para falar de amor. É uma loucura, mas é pura verdade. Experimente fazer. Ao mesmo tempo, o ódio também gera um certo preconceito, mas o ódio é velado. Por que o ódio é velado? Porque o ódio nos leva à somatização. O que é somatização? Tudo isso é ligado à crença. Por que o ódio é ligado à somatização? Ao mesmo tempo que nós não podemos falar tanto de amor, gera alguma coisa da compaixão, o ódio assim, é um ódio velado. Por que ódio velado? As pessoas falam assim, usam esse jargão. Ah, nossa, eu passei um sentimento hoje que eu odeio isso. Ah, eu odeio isso, eu não gosto disso. Ao invés de falar eu não gosto, elas maximizam isso, falam que odeiam. Então é um ódio velado. É um ódio velado. Comece a analisar o teu comportamento. Comece a analisar o teu comportamento no trabalho. Você está trabalhando, de repente toca o telefone. Qual a sua reação? Se você estiver fazendo uma coisa que requer um tanto quanto de concentração, na hora que toca o telefone, pare e pense como você atende esse telefone. Com uma certa gana de esganar a pessoa que está do outro lado da linha, ou você tem toda a disposição de conversar? Oi, bom dia, o que você quer que eu possa te ajudar? Repare, as pessoas que atendem o telefone de forma abrupta, começa a perceber se ela tem amor ou ódio. Comece a perceber nelas que tipo de crenças elas têm. Pode ser que essa crença que ela tem seja a mesma da sua. Então, como eliminar a crença? Conseguir trabalhar aquilo que te causa dor e aquilo que te proporciona prazer. Entender a forma que essa bioquímica causa no seu organismo em cada momento simples e singelo do seu dia. Como, por exemplo, atender o telefone no meio do dia e no meio de uma atividade que você está concentrado. Você está fazendo alguma coisa, de repente, no seu quarto e o seu filho ou a filha lhe chama. Qual a sua reação? De repente, uma mãe chama a filha ou o filho para comer e não percebe que o filho ou filha deu uma resposta, né? Qual a primeira reação? A mãe, o pai, a pessoa mais velha, abre a porta do quarto e diz: eu chamei você 50 vezes, você não ouviu? A pessoa fica assustada.
Eu disse, eu respondi. Mas eu não ouvi. Você entendeu? Esse tipo de comportamento agressivo, essa reação pode ser motivado por alguma crença comportamental. Então é muito importante que a gente tente eliminar essa crença que foi colocada por exemplos e pela vivência, que foi colocada por amor e prazer, que foi colocada pelo comprometimento cognitivo precoce, e eu não falei ainda do sistema articulador reticular, calma, que uma maneira de eliminá-los é pela dor e pelo prazer. Vou mudar aqui de novo que está batendo sol, que também foi motivado, que pode ser eliminado pela dor e prazer, basta um entendimento daquilo que te causa dor, te proporciona prazer, e começa a perceber esses pequenos, como alguns psicólogos dizem, alguns terapeutas, esses xistes, né? Esses pequenos detalhes, essas pequenas falhas que proporcionam um certo desconforto emocional, que pode estar ligado a uma crença, que vai te causar dor ou prazer. Essa é a ideia. Agora, o que te causa dor para eliminar uma crença? Muitas pessoas usam uma determinada crença para ficar na zona de conforto. Foi aquilo que eu disse lá no início. A pessoa usa a dor para proporcionar prazer, para que ela ainda fique na dor e use a compaixão alheia ao seu favor. Isso chama zona de conforto. Tudo aquilo que tira a pessoa da zona de conforto vai causar dor. Então, zona de conforto igual prazer, por incrível que pareça. A pessoa gosta de ficar na zona de conforto, mesmo causando dor, porque ela gosta de sentir essa dor. Parece paradoxo? Pare e pense. As pessoas que têm esse tipo de comportamento não querem ou não estão dispostos a serem ajudados. Então elas gostam, têm prazer em ficar na dor. Pare e pense se você conhece alguém assim, ou se a gente em determinado momento é assim. Veja, por que eu disse que o ódio é velado? Muitas terapias a gente ouve muito assim: olha, você precisa deixar o ódio dessa pessoa de lado, você precisa soltar esse ódio, você precisa se libertar desse sentimento pequeno. A pessoa diz: não posso, eu adoro odiar essa pessoa. A gente ouve muito isso. Mas eu adoro isso. A pessoa está presa no próprio ódio, ela tem prazer em sentir dor. É muito doido isso, mas é a pura verdade. Comece a perceber. Agora, se a pessoa tem prazer pela dor, como resolver esse paradoxo do prazer, pelo prazer? Veja, o que te proporciona prazer? Quando a gente fala prazer, existe ainda um dispositivo que liga na tua mente. Prazer, sexo. Prazer, sexo. Só que esse tipo de prazer não está ligado ao sexo, e sim a algum comportamento, algum pensamento que te causa prazer, que te causa contentamento. Vou mudar. Que te causa contentamento, que te causa felicidade, que te causa alegria, que te causa motivação, que te coloca numa vibração maior. Tá. O que acontece? Quando a gente tem prazer, a gente tenta substituir, quando a gente não sabe, a gente quer substituir esse buraco interno com algum presente
não sei se é essa palavra certa, mas eu vou tentar explicar melhor no decorrer do vídeo. Com presente externo. Veja, a dor e o prazer não são dores físicas, e sim psíquicas. E a partir do momento que você tenta substituir essas dores psíquicas por algum prazer externo, físico, você pode substituir, você pode até alcançar isso, mas momentâneo. Foi aquilo que eu disse no início. A pessoa sente dor, mas usa a sua vitimização para lhe causar prazer, para que outra pessoa consiga dar aquilo que ela quer. Isso é momentâneo. Ela está tentando com alguma coisa externa, com alguma coisa fora, essa dor psíquica, para tentar tampar a dor psíquica com o prazer físico externo. É a mesma coisa. Quando você tenta substituir para ter um prazer externo, para você substituir aquele prazer pequenininho que você tem interno. Veja, um bom exemplo disso é o consumo. Não estou aqui criticando qualquer pessoa que é consumista, que gosta de ter as coisas. É ótimo. Conquistar, ter bens materiais é ótimo, mas qual o peso que você coloca nesse bem material, nesse prazer externo de ter, para que você consiga suprir um prazer interno de ser? Tem pessoas que são felizes com uma xícara. Quando eu tiver uma xícara de determinado jeito, eu vou ser feliz. Ótimo. Agora, trazer aquela angústia, eu não tenho aquela xícara ainda, minha vida é um terror. Não pode. Aquilo que é físico tem que ser tratado como físico, e aquilo que é psicológico, psíquico, deve ser tratado como psicológico, psíquico. É muito complicado essa linha, por isso que tem tanto psicólogo, por isso que tem tanta gente ainda com essa somatização, que tenta suprir um buraco, uma dor psíquica, por um prazer físico, por um prazer momentâneo, por um prazer de ter. Né? Então essa é a ideia. Agora, de novo, como eliminar a crença? Tentar mudar a sua visão de mundo. E eu até marquei aqui para eu não esquecer. Como eliminar a crença? Mudar a sua visão de mundo. Agora, como mudar uma crença? Mudando a sua visão de mundo. Se a pessoa passa 15, 16, 30 anos acreditando em uma determinada coisa, como em um passe de mágica mudar isso? Isso é extremamente complicado. E fórmula mágica não existe, já vou te dizer. Fórmula mágica, impossível. Requer muito trabalho psicológico, psíquico e muito engajamento da pessoa. Existem ferramentas, muitas, várias, mas se a pessoa não quiser eliminar essa crença ou não entender que essa crença faz mal a ela, não vai ser muito fácil essa mudança. E veja, nós, seres humanos, adoramos ficar na nossa zona de conforto. Afinal, mudar para quê? Né? Tem aquela frase, em time que está ganhando não se mexe. Agora, está ganhando? Sim, eu estou ganhando. Eu tenho 35, 36, 37 anos. Tenho um emprego que eu ganho 5 mil reais por mês. De vez em quando dá uns piriri, eu passo 15 dias sem dinheiro. Isso acaba me deixando revoltado. Mas tá bom. Porque se eu quiser o emprego de 15,
Eu vou ter que sair da minha zoninha de conforto, eu vou ter que fazer alguma coisa. E o ego não quer fazer alguma coisa. O ego quer tudo de mão beijada. Por isso a vitimização, a somatização. O ego quer milagre, assim, passe de mágica. A gente tem que entender o seguinte, que não existe separação entre isso que eu disse, prazer e dor. A gente imagina que é um polo e outro do oposto. Tem até um princípio da polaridade, que nós vivemos numa dualidade entre a dor e o prazer. Mas a dor e o prazer são faces da mesma moeda. Como faces da mesma moeda? Que moeda? Nós, seres humanos. Então, a dor e o prazer são íntimas. E a gente precisa entender essa intimidade da dor e o prazer para nos livrar de qualquer tipo de crença. Entender essa dor e prazer vai proporcionar a gente a ser feliz ou infeliz. E sabendo que a minha dor não é a sua dor, o seu prazer não é o meu prazer, cada pessoa tem a sua peculiaridade, cada pessoa tem a sua essência e cada pessoa sabe o que é melhor para si. Isso se chama autoconhecimento, inteligência emocional. Saber o que é melhor para si. Vamos mudar aqui de novo que está pegando sol. Entender o que é melhor para si é a própria pessoa que vai poder descobrir isso, né? Mas você não falou ainda como eliminar a crença. Autoconhecimento. Saber essa intimidade entre dor e prazer, que são polos da mesma essência. Você é essa essência. Descobrir como eliminar a dor e o prazer é a pergunta que move o mundo desde que o mundo é mundo, né? Agora, diante daquilo que a gente já sabe, que a crença é constituída por exemplos e vivências, seria fácil dizer mude o exemplo e mude a vivência. É só mudar o exemplo e a vivência. Mas é fácil? Não. Por isso que filósofos e terapeutas e especialistas buscam incansavelmente aquilo que causa a felicidade no homem. E o homem pode ser incapaz de descobrir isso, aquilo que te causa felicidade ou infelicidade, aquilo que te causa dor ou prazer. Basta ver o exemplo de crenças ainda muito grandes no mundo. Mas vamos tentar. Autoconhecimento é a chave. Conhecer a si e aquilo que você necessita para ser feliz. Existem livros, existem conselhos. É só aplicar. E sabendo que cada pessoa é diferente, cada mundo é diferente, cada vivência é diferente. É isso. Então a crença nasce com exemplos e pela vivência. Ela é colocada na gente pelo externo e não pelo interno. Interno só quando a gente tem a experiência, mas é motivada por alguma coisa externa. O nosso ego adora ficar na zona de conforto e não faz nada a respeito para a mudança. A dor e o prazer é muito íntimo, porque, como eu disse, a pessoa que está em estado de vitimização, ela gosta de sentir dor porque usa a compaixão, o amor a seu favor. E o amor e a compaixão e o prazer ainda é muito preconceituados, porque a gente não pode falar de amor e compaixão em qualquer lugar.
que a gente vai ser tratado como doido. Faça um teste, experimente isso, fazer. Você sabe que eu estou falando a verdade. Mas temos que tentar eliminar as crenças pela dor e pelo prazer. Minimizar a dor e maximizar o prazer. Agora, como isso? Autoconhecimento. Se conhecendo o mundo como ele é, tentar entender as mazelas do mundo e transformar isso a nosso favor. É isso. Se você gostou do vídeo, eu vou deixar uma ferramenta. Tem uma ferramenta, mas é uma ferramenta, veja. Nada vai adiantar você fazer essa ferramenta 1, 2, 3 vezes se ficar no automático. Eu vou explicar a ferramenta já. Manda um direct, eu passo a ferramenta para você e vou te explicar. Nessa ferramenta o que tem? Para você se autoconhecer, saber aquilo que te causa dor e aquilo que te proporciona prazer. Situações que te causaram dor e situações que te causaram prazer. O que te causou dor é um fator externo ou é um fator interno? E o que te causou prazer? Foi uma circunstância externa ou foi uma circunstância interna? Aquilo que te causou dor, sendo uma circunstância externa, como seria se você conseguisse administrar isso e deixar esse fator externo para lá? Você poderia transformar isso em prazer? Essa é a ferramenta. Tentar entender esses dois polos, aquilo que me causou dor, que me deixou infeliz, e aquilo que me causou prazer, que me deixou feliz. Essa é a ideia da crença. Causar dor. E existe crença positiva que causa prazer. Mas você não vê isso muito por aí, né? Então, na verdade, o que a gente busca é a felicidade. Pela dor ou pelo prazer, seja como for. Afinal de contas, são muito íntimas a dor e o prazer. A gente gosta muito de ficar naquele sentimento de vitimização, às vezes. Gosta de ficar naquele sentimento de vítima. Nossa, ainda é domingo, tem a segunda inteira, tem a segunda, tem a terça, tem a quarta. O homem é o único ser nesse planeta capaz de mudar o roteiro da sua história. Por que eu estou te dizendo isso? Vou te explicar. Veja, o cachorro nasce cachorro. Se ele não gostar de ser cachorro, paciência. Se ele não gostar da família onde ele está, paciência. Um gato nasce gato. Ah, mas eu não quero ser gato, paciência. O instinto dele é gato. Ele vive gato. Uma árvore é árvore. Ela nasceu árvore, vai morrer árvore. O ser humano também nasceu humano, vai morrer humano. Mas é o único que pode contribuir com a sua inteligência para mudar o mundo, para mudar a sua vida. Olha, eu tenho 30 anos, não gostei da minha vida até agora. Mude. Você tem essa capacidade. Você tem essa capacidade. Aí entra o ego, a zona de conforto, a crença limitante. Eu não posso porque eu estou velho. Não posso porque eu estou cansado. Não posso porque eu vou me cansar. Crença, dor e prazer, vitimização, somatização, zona de conforto. Como eliminar a crença? Pela dor e pelo prazer. Minimizar a dor e maximizar o prazer. É isso. Acho que deu para cumprir o objetivo. Se você gostou da live, você compartilha. E você que está assistindo pelo YouTube, se quiser a ferramenta, você vai ter que entrar no nosso canal e mandar um direct. Se você está assistindo pelo Instagram, já pode mandar um direct que eu te mando a ferramenta. A gente vai conversando e tentando maximizar o prazer e minimizar a dor.
Lembrando que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua necessidade, aquilo que ela acha que ela deve viver. Nós não podemos ser tiranos. O que é um tirano? É aquilo que quer fazer a sua felicidade, a felicidade do mundo. Talvez a pessoa quer ser assim porque causa algum prazer. Ter prazer na dor. Cada pessoa sabe onde seu calo aperta. E o que podemos fazer é tentar alertar, tentar colocar um pouco de luz na vida das pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a gente, vai ter muitos vídeos por aí. Acessem o nosso canal do YouTube e eu já vou te falando que vai ter muita novidade por aí. Fiquem com a gente, fiquem de olho.